Você tem sede? Jesus passou isso na cruz. Você acha-se incompreendido? Muito comum hoje em dia, a gente não é compreendido, né? Você foi acusado, como Jesus, de ter parte com o diabo? Uma das acusações para levá-lo à morte foi essa. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. No dia de hoje, este vídeo vai ser consagrado a responder uma pergunta que eu recebi de um amigo que me escreve, amigo do Sagrado Coração de Jesus, uma boa expressão, um dia nós vamos tratar só sobre isso. Ele pergunta o seguinte: seria possível explicar o grande amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Sagrado Coração de Jesus, pelos homens, e como fazer para ser fiel a esse amor? Então a pergunta é muito simples, a resposta não é tão simples, mas vamos tratar disso. Meu nome é Atílio Faoro, eu faço esses vídeos para a iniciativa da Associação do Apostolado do Sagrado Coração de Jesus no Brasil, com a finalidade de fazer com que o Sagrado Coração de Jesus seja cada vez mais conhecido, amado, e que ele reine em todos os corações. Antes de mais nada, eu lembro que você pode fazer um pedido de suas intenções na missa que celebramos todas as sextas-feiras, portanto já na próxima sexta-feira, e com isso receberá como benefício espiritual 50 terços por dia de voluntários que rezam por você. Bom, então o nosso tema de hoje no fundo o seguinte: qual é o amor de nosso Jesus Cristo, do Sagrado Coração de Jesus por nós? Nas revelações de Santa Margarida Maria Alacoque, Nosso Senhor disse: eis aqui o coração que tanto amou os homens, e que dele só recebe ingratidões, etc. Essa segunda parte eu vou deixar para um outro vídeo. A pergunta aqui é o seguinte: eis aqui o coração que tanto amou os homens. Qual é o amor de nosso Jesus Cristo por nós? Isso é realmente o centro da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu diria também que é o centro da nossa santificação. Não adianta quem não compreender esta frase de Nosso Senhor, nunca se santificará. O que é que está dito aqui? Que Nosso Senhor sofreu por nós. Porque no fundo, o que Nosso Senhor fez por nós foi morrer e morrer na cruz. Por isso eu pergunto, você que está me ouvindo, já ouviu falar? Você tem um amigo, alguém que lhe possa dizer: eu sou tão teu amigo que eu morro na cruz por você? Não, não existe. Então, nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós, ele morreu na cruz por nós. Bom, agora, esse sofrimento de Jesus Cristo é muito difícil de entender, porque no fundo o grande problema da vida é o problema do sofrimento. Por mais que queiramos escapar-se do sofrimento, ele nos persegue. Não há dia, não há hora, não há pessoa, não há estado social, não há riqueza, não há conforto, nada que nos faça escapar do sofrimento. E portanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, ele quis passar pelo mesmo caminho que nós, que você e eu, estamos passando nessa terra, isto é, sofrendo. Agora, por que essa dificuldade em compreender o sofrimento
e fazer tudo que a gente costuma, infelizmente, fazer para se escapar do sofrimento. Por que o homem se escapa do sofrimento? Bom, é porque nós não temos a facilidade, a abertura, a consonância, eu diria, com Deus, porque no fundo é uma consonância com Deus, nosso Jesus Cristo é Deus, que nos ensina que nossa vida na Terra é uma vida de sofrimento e que a nossa finalidade nessa Terra não é a Terra, é o céu. Estamos aqui no estado de prova. E se nós não quisermos aceitar desse estado de prova, nós sofreremos do mesmo jeito. Este é o problema. Só que nós sofreremos como revoltados. Agora, esse problema é tão importante, e nesse vídeo eu vou tratar apenas de duas partes. Eu vou tratar primeiro do problema e depois de uma parte da solução. E no segundo vídeo eu vou tratar da solução e da consolação que Deus dá para aqueles que seguem o caminho que ele seguiu, isto é, carregando a cruz. Então eu vou fazer assim, agora eu vou pôr o problema com bastante calma, muito bem colocado, e eu quero também lembrar o seguinte, que eu estou me baseando nessas considerações que eu vou fazer no catecismo do padre Thiemer Todt. O padre Thiemer Todt é um padre sacerdote húngaro que escreveu muito e fez muitos sermões na Catedral de Budapeste entre os anos 30 e 40 do século passado. E ele é muito conhecido, muito famoso por esse catecismo. Ele tem vários outros livros, mas esse catecismo, infelizmente, eu não encontrei em português. Nenhuma das livrarias católicas que eu conheço tem o livro em português. Então, mas vamos em frente. Tem até a fotografia dele aqui para ver como era uma pessoa venerável. E ele vai tratar então do problema do sofrimento. Ele diz, olha, este problema do sofrimento, você pensa que é teu? Não é só teu, não. Esse problema já os apóstolos tinham em relação ao nosso Senhor. Vocês conhecem aquela situação relatada pelo Evangelho, São Lucas, que conta que um dia Nosso Senhor estava com os apóstolos e disse que ele ia morrer. E depois de ser flagelado, e ressuscitaria. E o São Lucas diz, eles nada compreenderam. Quer dizer, eles não tinham entendido que Nosso Senhor ainda ia morrer. Eles que conheciam as profecias não tinham entendido que Nosso Senhor ia morrer, ia ressuscitar. Nosso Senhor disse, eles não compreenderam, está dito aqui, eles nada disso compreenderam. Mateus 18, 31 a 34. Mas foi pior. Outra vez, isso conta São Mateus, Nosso Senhor disse, Pedro, disse a São Pedro, estava com São Pedro, eu vou a Jerusalém e vou a sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas. Serei morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro começou a interpelá-lo e protestar. Olha aqui São Pedro protestando contra as palavras de Jesus. Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Então vocês vejam como São Pedro, o grande São Pedro, não compreendeu que Nosso Senhor Jesus Cristo podia morrer na cruz. E aí disse, isso não te acontecerá. Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Isto é o que aconteceu com os apóstolos, isto é o que acontece com todos os homens que vêm na terra, e acontece com você e acontece comigo. Nós ficamos escandalizados pelo sofrimento do nosso Jesus Cristo. O padre Thiemer Todt diz
nessas conferências sobre o sofrimento de Cristo, ele diz uma coisa que é muito impressionante. Ele diz, curiosamente, o Jesus da manjedoura, o Jesus do presépio, o Jesus do Natal, ainda a maior parte dos católicos, dos cristãos, aceitam. Mas o Jesus do Calvário, o Jesus da cruz, pouquíssimos aceitam, porque não conseguem compreender esse mistério. Então, eu estou pondo aqui um pressuposto para depois nós termos isso presente, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos une a Nosso Senhor Jesus Cristo naquilo que foi o maior amor que Ele nos deu, que foi morrer na cruz por nós. E aí, aquela expressão que eu já repeti, eu já mencionei no começo, eis aqui o coração que tanto amou os homens. Ele morreu na cruz por nós. Não há prova de amor maior. Agora, por que Jesus Cristo quis sofrer? Ele quis sofrer para mostrar para nós que esse sofrimento é o caminho da salvação. Quer dizer, não existe ninguém que pode fugir desse caminho. E, portanto, nós temos que sofrer com Cristo, no corpo e na alma, porque muitas vezes a gente é levado a pensar que Jesus Cristo sofreu no corpo, e isso é verdadeiramente certo. Ele sofreu muito no corpo. As descrições, não só dos evangelistas, mas as descrições de outros que descrevem a morte de nosso Jesus Cristo, mesmo essas últimas revelações que fizeram estudo do Santo Sudário de Turim, que pode passar aqui para ver, vejam o rosto de sofrimento do nosso Jesus Cristo no Santo Sudário de Turim. É impressionante o que ele sofreu, o sangue derramado, a flagelação e tudo. Então, esse sofrimento, ele quis passar todos, porque pela doutrina católica, ele teoricamente não precisaria ter passado pela paixão, não precisaria ter passado pelo abandono, mas bastaria uma gota do sangue dele, talvez a gota da circuncisão, para redimir o gênero humano. Mas ele tinha um outro plano. Ele tinha um plano de mostrar que a vida, nossa, o católico que deve estar nos passos de Jesus, tem que seguir a sua cruz. E por isso, no fim daquele evangelho que eu acabei de ler, em que São Pedro foi considerado como Satanás, afasta-te de mim, Satanás, é impressionante isso aqui. Em seguida, disse Jesus a seus discípulos, se alguém que quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, veja a expressão aqui, por minha causa, irá recobrá-la. Quer dizer, aqui entra uma coisa que é muito curiosa, que é o seguinte, vocês já ouviram na história alguém que disse assim, um líder militar, líder civil, um ditador, o que vocês quiserem, que diga assim, siga-me, sofra como eu sofri e tome a mim como exemplo e me siga. Ninguém diz isto. Inclusive Napoleão, que foi um dos maiores monarcas do mundo, na realidade um imperador ditatorial, autoritário, perguntaram para ele uma vez, Majestade, por que Vossa Majestade não se declara Deus? Resposta de Napoleão, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, ninguém mais pode declarar-se Deus. Muito curioso isso. Antes do nosso Senhor morrer na cruz, havia deuses,
deuses disso, deus daquilo, Júpiter, Vênus, os grandes deuses pagãos. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz, ninguém mais pode declarar-se Deus. Vejam quantas verdades a gente tem quando a gente começa a meditar a paixão de Cristo. E ele então quis passar por tudo isso para mostrar que essa devoção, esse caminho nosso, é o caminho dele. Então, quando nós estivermos, às vezes a gente diz, eu estou muito cansado, eu vou ler aqui o que o padre Tian Bertotti diz. Jesus Cristo quis nos ensinar que a via de todos os homens é o sofrimento na terra. Não conseguimos nos livrar dele, logo é preciso suportá-lo. Mas não é só isso. É preciso que a gente tenha entendido que ele, depois do que ele sofreu, o nosso sofrimento não é nada. E aqui já começa um pouco a consolação que é quando a gente carrega a cruz. Como o nosso Senhor diz aqui, por minha causa, quer dizer, em união com ele, nós sentimos que a nossa cruz é leve. A dele, sim, foi uma cruz. Depois do que ele sofreu, então o padre Tian Bertotti diz assim, você se sente pobre? Alguém foi mais pobre que Jesus? Você passa frio? Alguém passou mais frio no que o estábulo de Belém? Você tem sede? Jesus passou isso na cruz. Você acha-se incompreendido? Muito comum hoje em dia, a gente não é compreendido, né? Ele diz, alguém foi acusado como Jesus, você foi acusado como Jesus de ter parte com o diabo? Jesus foi acusado de ter parte com o diabo. Uma das acusações para levá-lo à morte foi essa, que ele tinha parte com o diabo. Os teus amigos te abandonam? Resposta, mas você foi traído por 30 dinheiros por Judas? Os homens lhe desprezam a você? Mas você sabe de alguém que esteja gritando, você amarrado diante de um juiz iníquo e lhe grita, crucifica-o, crucifica-o? Acontece isso com cada um de nós, mas aconteceu com Jesus. Alguém lhe pôs um manto de louco e lhe cuspiram no rosto? Isso é desprezo dos homens. Ali, naquele momento, daqueles que gritavam, crucifica-o, crucifica-o, estavam muitos que tinham sido objeto de milagres de nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo fez muitos milagres. E aquele pessoal que viu, assistiu, recebeu os benefícios dos milagres, estavam lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Você se sente decepcionado pelos que são da sua confiança e lhe abandonam? Resposta do padre Tian Bertotti. Você recebeu por acaso alguma vez um beijo como de Judas? Você está doente? Você sofre? Você tem uma coroa de espinhos? Você foi flagelado? Bom, tudo isso, conclusão deste vídeo, tudo isto foi feito por nosso Jesus Cristo para salvar a nossa alma, a sua alma, a minha alma, a alma de todos os homens. Este é o valor do sangue de Cristo. Bom, este é o amor do nosso Jesus Cristo para nós. Amor, com amor se paga.